Olha aí eu chegando aqui de novo, quarta-feira, 13, né, gente? 13 aí de... Eita, ai, minhas costas. 13 de julho de 2022. Fica até o finalzinho, a gente sempre lê algum comentário, quem sabe o próximo aí não é o seu. Irismar Moraes, dá uma olhadinha naquele vídeo lá que você falou a questão do som, né? Eu testei aqui tanto no celular quanto no computador, tá normal, cara. Dá uma olhadinha para ver se sem querer você não apertou o botão de mute, né? O botão do mudo. Ou no caso do celular, né? O celular ele tem volumes independentes para tipo toque, ou mídia, música, né? Então você pode ter abaixado, acho que é mídia nesse caso, né? Você pode ter abaixado o volume sem querer da mídia e ele tá com o som baixo, tá? Dá uma conferidinha aí, tá bom? Porque ele tá tocando normal. Bom, gente, vamos falar agora da CNN Brasil, né? Todo mundo conhece a CNN. Ela chegou aí no Brasil em... quando foi mesmo, gente? Em 2020, né? Inclusive foi até tema polêmico, porque Dória fica em casa, todo mundo fica em casa, mas Dória ainda foi nesse evento, acho que em março, né? Foi em março, né, gente, ainda? Ali parece que dia 8 de março, alguma coisa assim, né? De 2020, que ela chega e se estabelece aqui no Brasil. E ela chegou com uma pegada de um jornalismo até... bem conceituado, todo mundo esperando aí um jornalismo imparcial, honesto, independente. Se Bolsonaro errou, fala que errou, né? Se não errou, fala que não errou, né? E pelo menos essa era a ideia e a pegada que se iniciou, né? Inclusive ela ganhou muita visibilidade, muita popularidade, justamente porque nos primeiros momentos ela atuou como um contraponto da Globo e daquela mídia, né, que a gente tinha aqui no Brasil, aquela mídia com viés ideológico, com viés político. E nesse primeiro momento ela criou até uma boa imagem, só que depois que ela se estabeleceu, criou raiz ali com o público, ela começou a mudar, declinar desse padrão. E eu não estou falando da Ana Paula padrão, mas ela começou a declinar desse padrão, né? E ainda chegou até a não ter nomes de peso e tudo. Resultado, de lá para cá, a coisa tem sido só ladeira abaixo. Eis que a crise, né, se instalou de forma pesada na emissora. E agora nós estamos tendo uma falta de credibilidade geral. A gente tem tido um dos piores jornalismos, e eu não sei qual que eu digo que é pior, se é o do Jornal Nacional da Globo ou se da CNN Brasil, né? Eu confesso que eu fico naquela, porque depois daquela história do infelizmente, né, vamos trazer notícias boas, essa fica a pergunta, né? O que é notícia feliz para eles, né? Desgraça, tragédia, né? É isso que eles gostam de noticiar. Não fica meio complexo, né? E aí outras matérias com viés ideológico, como uma das que até agora também foi esses dias agora vingou bastante, né? Foi essa do caso lá do Rio de Janeiro, do cara que soltou um artefato lá no meio da manifestação petista, que eu acho que isso é algo repudiável, eu acho que não deve haver esse tipo de atitude, independente de que lado seja, né? Mas mesmo depois dos próprios petistas, né, reconhecerem que o cara não era bolsonarista, a própria família do cara declarar que ele não era bolsonarista, o próprio cara declarar que não é, mas um dia depois de tudo isso, a CNN trouxe a matéria e bolsonarista, apoiador de eles insistiram mesmo depois que todo mundo disse que não era. Isso mostra que a ideia não é informar. Vamos à matéria? E aí, o resultado, gente, não podia ser outro. CNN vive o pior momento de sua existência no Brasil. Jornalistas se revoltam e começam os cortes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sino das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, claro, tem chave Pix, tem conta bancária. E eu convido você aí do outro lado que gosta do nosso trabalho, seja um apoiador do canal Brasil Notícias, porque a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives, é claro, você também sabe, todos os sábados às 21 horas, e quem participa da nossa live já sabe como funciona. Comentou, a gente leu. Colocou a sua opinião, a gente debate.
A live é feita por você. A CNN surgiu no Brasil com uma esperança de uma mídia de que poderia prezar pela informação verdadeira e imparcial. Que é aquilo que eu comentei no início, né? A pegada, a ideia, e foi justamente nesse contexto que ela cresceu, né? Se popularizou no Brasil, ganhou telespectadores. Até começou bem. Trouxeram nomes de peso como Caio Coppola e Alexandre Garcia, mas logo deram início ao festival de lacração. A velha frase, quem lacra, o couro não lucra. E como todo mundo já sabe, quem lacra não lucra. Agora, a CNN Brasil vive uma crise nos bastidores. E a crise sempre envolve questão financeira, perca de telespectador e por aí vai. A audiência despencou alucinadamente. Em junho, o canal fechou com 0,14 pontos no PNT, Painel Nacional de Televisão, o que lhe rendeu apenas um terceiro lugar entre os canais de notícias da TV paga. A Jovem Pan News, que tem custo muito mais baixo, não tem aquela mesma produção, não tem aquela mesma mirabolância de luzes, não tem, né, aqueles altos, não tem, altos salários, gastos, não tem. Bom, conseguiu uma posição bem melhor. Segundo informações do portal Notícias da TV, alguns profissionais insatisfeitos da CNN Brasil. E voltando aqui em fazer a Jovem Pan na questão TV fechada veio bem depois da CNN Brasil e já está ocupando o lugar da CNN Brasil. Bom, segundo informações do portal Notícias da TV, alguns profissionais insatisfeitos da CNN Brasil procuram emprego em concorrentes para sair o quanto antes. Preste atenção, eles não estão desempregados. Eles procuram empregos para sair o quanto antes, ou seja, eles não querem, muitos deles querem picar a mula antes que aconteça com eles o que aconteceu com William Bonner, né, Fátima Bernardes, né, e outros jornalistas da Globo que o nome se afundou junto com a empresa, né, em concorrentes para saírem o quanto antes. Estão entre eles editores, repórteres e até mesmo um apresentador. Os profissionais bateram nas portas de Globo News e Band, e o comentário interno é de que só ficam na CNN aqueles que não têm outro trabalho engatilhado. Não tem jeito, a gente tem que ficar aqui mesmo. A situação é crítica na emissora. É o preço caro a se pagar por tanta lacração. E aí, finaliza a matéria. Parece, gente, que o povo brasileiro está acordando quanto à sua forma de selecionar o conteúdo de informação que recebe em casa. E, obviamente, uma coisa que tem acabado com essa turma é justamente a questão da informação em tempo real pelas redes sociais. Eu vou usar aqui como exemplo o caso da história do homem do Rio de Janeiro, que jogou lá o artefato explosivo com fezes e urina, que, como eu disse, é um ato que eu não aprovo. Mesmo sendo contra quem foi, eu não aprovo, né? Porque são pessoas, envolve aí, pode machucar, pode, né? Então qualquer coisa que coloque a vida das pessoas em risco não é legal. Mas vamos lá. O que acontece aqui nessa questão? Mesmo um dia depois, com as informações de que o cara não era bolsonarista, o cara nem era de Lula, nem era de Bolsonaro, o cara é da terceira via, apoia a terceira via, né? A CNN Brasil, ela rotulou ainda, ela trouxe a informação como se o cara fosse apoiador de Bolsonaro. Ela fala claramente, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, né? Inclusive foi o Fred Rodrigues quem fez um excelente comentário sobre isso. A gente trouxe o trecho que se referia ao vídeo, né? Enfim. E aí, lá ela declara o cara como apoiador de Bolsonaro. Agora, quando ela trouxe essa informação, qual foi o grande problema para a CNN?
Por causa das redes sociais, todo mundo já sabia que o cara não era. E todo mundo percebe a narrativa, o contexto por trás da matéria que a CNN traz. Acho que é a Daniela Lima, a repórter, inclusive, a jornalista que faz, a apresentadora, né? E aí ali fica, todo mundo percebe, fala, peraí, mas todo mundo já sabe que o cara não é, por que a CNN insiste? Porém, gente, se nós não estivéssemos no tempo da internet, estivéssemos ainda lá nos anos, sei lá, 2008, 2007, que ainda a informação não era... A gente já tinha internet, mas não tinha ela como nós temos agora. A matéria, mesmo sendo 1 dia, 2 dias ou até 3 dias depois do fato, mesmo lá no Rio de Janeiro, havendo-se desmentido, né, a questão de que o cara era bolsonarista, porém, ainda assim, essa matéria teria uma repercussão muito grande e boa parte dos brasileiros que não são do Rio de Janeiro teriam recebido essa informação como verdadeira. Por quê? Porque você não tinha como conferir o fato rapidamente. Então, essa coisa de você poder ver aqui e correr para cá para o computador, você vê na televisão e corre para o computador para conferir, isso está quebrando as pernas das narrativas ideológicas das emissoras, que era o que controlava. Eles falavam e a gente acreditava. Hoje, eles falam, a gente duvida. Vem na internet para confirmar. E aí sim, se a matéria for real, a gente acredita. Se não, lata do lixo. Então tá aí, gente. A crise se instalou dentro da CNN Brasil. E é uma coisa que eu falo para vocês. É uma emissora que chegou com tudo para bombar no Brasil, para crescer no Brasil, para ganhar espaço no Brasil, até para ocupar o espaço do jornalismo da Globo. Mas como tudo aquilo que se junta com a esquerda, afunda com a esquerda, perde credibilidade e já era, e eu quero ver se agora a esquerda, depois desse Titanic CNN afundando, eu quero ver se a esquerda vai jogar alguma boia para ajudar eles. Não. Vão deixar eles afundar, como todos que passam pela esquerda. Enquanto você está no auge, queridão, você serve. Quando você começa a cair, se lasque sozinho, a gente pula fora do barco e adeus Amélia, vamos picar a mula. Bom, botão valeu demais caso você tenha gostado deste vídeo e queira prestigiar o canal. Vamos aos bastidores aqui e ver o que o pessoal está comentando por aqui, gente. Grande Admilson Santos, ele escreveu aqui STM vão agir, TSE para prender os corruptos bandidos comunistas, ele colocou aqui. Forças Armadas revelam plano para fiscalizar eleições e cobram informações do TSE, gente, tá aqui marcado, coração pro próximo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, vamos atualizar aqui a página para novos comentários. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Essa página aqui já foi. Deixa eu ver quem está aqui. Paulo Roberto, o capitão arrebentando o sistema lentamente. Isso não tem preço, tá ok? Ele comentou aqui no vídeo. Após FFA, ou Forças Armadas, né? Após FFA pedir ao TSE acesso a dados de 2014 e 2018, fala de Bolsonaro pode mudar rumo das eleições. Né? Então, esse foi publicado agora há pouco, esse vídeo, né? Marcar o coraçãozinho aqui. Deixa eu ver mais aqui o que a gente tem. Irismar Moraes, completamente sem som. Irismar, né? Foi no começo, eu dei até aquela ênfase, não sabia se eu ia ver teu comentário agora, mas confere aí a questão do áudio no teu celular, é porque eu tanto testei aqui no meu celular, no YouTube do celular, quanto aqui no notebook, e ambos passaram normalmente, cara. Então, pode ser algum probleminha aí no áudio, né? Ele comentou aqui, família de petista morto em Foz do Iguaçu repudia a exploração do caso por Gleisi Hoffmann. Marcado o coraçãozinho aqui, né? Deixa eu ver. Aí eu tenho um comentário que eu respondi a ele aqui, né? Pra ele verificar lá direitinho. Então tá aí,